Fala aí, rapaziada do nosso canal Futebol Total Oficial, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo, pessoal, para trazer um corte aí, né, trazendo principalmente uma fala do Arnaldo, o Arnaldo do Band Esportes, onde ele fala ali que no Allianz Parque não marcam nada contra o Palmeiras. É como se... Porque teve um lance, né, onde o jogador do Palmeiras pareceu dar uma cotovelada no jogador do Bragantino. Só falei que pareceu, né? Não posso afirmar aqui que deu, é um lance polêmico. E aí o Arnaldo ali tinha que ter dado o cartão, o amarelo, o vermelho, e não foi dado nada, né? E aí ele falou no programa dele e deixou um tom ali de ironia. Você vai ver nesse vídeo. Antes de soltar o vídeo, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Vamos aí para o vídeo e daqui a pouco nós estaremos de volta. É o seguinte, hein, ó. Lá vem. Breno Ottoni, amigos, e a cotovelada que o Capixaba recebeu do Gabriel Menino? Que programa ótimo, diz ele. Só para dar uma maciada aqui no debate. Ele teve lá o menino, me pareceu sem querer. Me deu a impressão sem teve a cotovelada mesmo, já tinha tido. Um amarelinho cabia, vai. Tinha tido lá no jogo do Atlético Mineiro, e aí os vídeos são recortados, roda a rede social, e ele tem razão. Mas eu achei sem querer, tanto que o menino na hora já fiz então, bobagem. Não tomou nenhum cartão, nem amarelo, né? Não. Amarelinho cabia, vai. Sem querer também é falta, Arnaldo, acho que não. Mas... Prefiro me abster. Na Não, verdade fala. é o seguinte, o jogo do Palmeiras teve, talvez, agora o árbitro mais experiente, né, da... Braulio. Não, foi o Daronco, verdade. Porque, né, os outros estão lá na Não, o Copa Braulio estava no América. jogo do Flamengo. Flamengo e Bahia, né? O Braulio e o Daronco são os mais experientes. Eu acho que o Daronco é um árbitro que é menos da intervenção, normalmente, e mais da composição. Então, eu acho que primeiro foi bem escalado o árbitro. Segunda coisa, eu não daria, eu poderia dar o cartão, mas eu jamais expulsaria, porque eu acho que o árbitro tem que mediar e não intervir. Esse é o meu conceito. Agora, é aquilo, por isso que eu fico louco com esse cara, porque ele e o Palmeiras atuam tanto nos detalhes. Hoje é muito difícil. O Palmeiras, primeiro, é o time mais disciplinado do campeonato desde o começo do ano, mesmo jogando mal. Vai a melhor defesa do campeonato. É a melhor defesa do campeonato. Hoje, por tudo que o Palmeiras trabalhou, falou, foi para embates, é muito, 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 muito difícil alguém apitar contra o Palmeiras no Allianz Parque. Algum lance. Um lance desse, de duvidoso. É muito, muito, muito difícil. Raríssimo. O que você quer dizer com isso? Porque existe né? Existe não digo um temor, mas existe, é o time mais forte em casa do país. Como já foi o Corinthians, como já foi outro time. O Massa, ele falou o seguinte: Abel está muito tranquilo. Até riu o Abel, né? A gente já viu o Abel rindo? Riu de mim. Abel está muito tranquilo. Até o Daronco foi elogiado. Partidaça do Palmeiras ontem. É isso que eu ia... Até o Daronco foi elogiado. É isso que eu ia falar, né? O cara tava solto, leve. Normalmente ele vai na coletiva nervoso, já briga com uns 2 ou 3 lá. Tava calmo, elogiou o Estevão. Ou seja, mais alguma preocupação para os outros que acham que dá para chegar e tal. Com o Palmeiras, com o Abel calmo, é mais um ingrediente aí para falar que já chegou e agora coadjuvantes. Tchau. Cara, acho que é o que dá essa segurança para ele e para os jogadores. São 4 anos, né? Vai completar 4 anos agora. Não, mas não é normal. Ele em novembro. Tem dia que ele ganha e tá bravo. Geralmente comigo. Tudo da semana, talvez a mais quando eu tô lá. É isso, o cara tava tranquilo. Ele, não só ele, o clube, né? O clube viveu... Pô, ninguém nem lembrava do Dudu. Tava lá o Dudu, sabe? Se tivesse um Dudu de papelão lá no banco, ninguém ia perceber. Mas não é? Ninguém falou um pio do Dudu. Mas fala aí, Massa, desculpa, te interrompi. Vamos. Então, acho que é prova do trabalho que está sendo feito, né? Do portão da academia para dentro. Porque qualquer outro clube teria sofrido bastante, talvez pudesse entrar em campo, né? Mas eu quero falar do jogo. Acho que o Palmeiras mostrou tudo que um time de futebol ontem pode ter. Inclusive alguns erros, que eu vou falar sobre eles também.
mas tem um crescimento de produção muito grande de alguns jogadores que são fundamentais. O Veiga é um, Rocha, 3 jogos seguidos, joga o Mike, não dá para o 4º jogo seguido, é matemática. Ele tem na zaga um zagueiro que eu vou me arriscar, vai ser um zagueiro dos melhores, que é o Naves, que entrou na vaga do capitão do time. Eu falo sempre isso aqui. Entrou na vaga do capitão do time, o reserva foi negociado e o Palmeiras não sente falta de zagueiro. Ele parece que tem 30 anos. Né? Parece, é impressionante a qualidade dele. Na hora certa, né? Esperou 3 anos para jogar. Mais de 2, quase 3. Não só ele. Sim. Ele, Fabinho, Vanderlan, John. Bom, o menino já é realidade, né? O Palmeiras terminou com 7. Colocou 7 jogadores da base. John, Estevão, Menino, Vanderlan, Fabinho, Naves e o Garcia. 7. O Palmeiras ontem terminou o jogo e 7 tinham entrado, 5 terminaram o jogo, né? Garcia, Vanderlan, Fabinho, Naves e o John. Agora, além disso, cara, eu tinha uma... Ontem eu falei aqui que eu achei que o John ia jogar do lado esquerdo e, de repente, o Abel coloca o Gabriel Menino do lado esquerdo. Cara, é um controle absurdo do que está sendo feito, sabe? A escalação, quando sai, a galera, mas ele vai jogar... Lembrei, você, o terceiro volante, né, aspas, você muitas vezes clamava em algumas situações. Pois é. Veio num jogo que não parecia que viria. Exato, em casa, né? Mas o ajuste veio com o Lázaro. O Lázaro passou a ser mais um meia, por dentro, ao lado do Veiga, com o Rony e o Estevão aberto e o Piquerez fazendo o corredor do lado esquerdo. Então, na hora de atacar, o Gabriel Menino abria às vezes pelo lado, às vezes vinha para o corredor mais perto, né, do Zé Rafael, jogando mais pela esquerda. E na hora de defender, um terceiro homem de meio. E o Palmeiras demorou um pouco para ajustar os primeiros 20 minutos. O Bragantino teve 2 chances, que a gente está vendo aí. Mas porque o Murilo estava saindo para marcar individual, o Palmeiras marca muito na frente. Esse esquema me dá um pouco de aflição, porque basta uma bola, né, que escapa. Mas aí o Aníbal ajustou o posicionamento dele e o Murilo pôde ficar mais. E aí acabou, o Bragantino sumiu em campo e o Palmeiras foi crescendo, criando chances. Claro, com esse fenômeno, para mim o Estevão é um fenômeno. Tomara que ele continue assim, que não tenha problema nenhum extra-campo ou de contusão, porque o que ele está jogando já está sendo protagonista no time do Palmeiras. E o Estevão é um aprendizado do Abel Ferreira, que ano passado, quando o Dudu se machucou, inventou o Arthur do lado esquerdo, demorou para pôr o Hendrick e a gente viu, poderia ter sido o Palmeiras mais competitivo com o Hendrick. E o Estevão já jogou contra o Cruzeiro no jogo que deu o título do Campeonato Brasileiro ano passado. São ajustes que o Abel faz no time. A gente esperava o quê? Dobra de lateral com o Caio Paulista. Porque o Palmeiras ontem não tinha a sensação de que o Hendrick poderia estar em campo. Poderia, se não tivesse a seleção. Ontem, o Luiz Guilherme, o Luan, o Rômulo, o Lázaro, né? São 5 jogadores. Gustavo Gomes e Rios, 7. E mesmo assim o time parece ter reencontrado o jeito de jogar. Fala. Não, esse é um bom ponto, porque o Palmeiras também está desfalcado. Teve 2 vendas. Tem a Copa América menos hostil, ficou o Piquerez, mas também está bem desfalcado, né? Ele começou essa sequência com esses 7 aí. E agora está sem 7. É isso. Aqui, ó, fala. Não, só para concluir, desse jogador, né, que tão amado e odiado por uma parte pequena da torcida, porque o estádio reconhece o esforço dele, que é o Rony. Assim, o Rony é ruim, mas é bom, cara. O Arnaldo gosta muito. Ele é exatamente isso. Eu adoro. Ele é... Lembra de um... Não sei se vocês lembram, acho que vão lembrar. Antigamente, Vessa, tinha
um docinho que chamava assim... como é que era o nome? Azedinho doce. Claro. Lembra daquilo? Sim, azedinho doce, Então, clássico. É o Rony. Chiclete, azedinho É o doce. Rony, Azedinho doce. Era um chiclete. Chiclete, isso. Tem uma entrevista do técnico do Palmeiras O Abel. para Comebol. Num podcast da Comebol Certo. antes de uma Liberta. E ele resume o Rony de uma maneira magistral. Ele falou assim, o Rony é tudo que eu preciso, ele faz tudo que eu peço. Se ele fosse bom tecnicamente, ele estaria no Real Madrid, não no Palmeiras. E ele acabou a discussão. Perfeito, é isso. O Arnaldo, o André Ferreira aqui, ele vai numa contramão sobre uma questão de jogos e tal. Ele fala o seguinte, tirando a questão de lesões e desgaste, fica muito claro que jogar de 2 em 2 dias ajuda em muito o entrosamento do time. Jogar em 2 dias. Aqui, ele é palmeirense. Aliás, O Abel reclamou, inclusive. o Abel falou da diferença do O Bragantino. Bragantino jogou sábado, Palmeiras segunda. O Palmeiras tem conseguido um mínimo, e eu acho que se preparou para o mínimo, que é fechar as rodadas, ter um mínimo de intervalo entre os jogos, um mínimo razoável. Jogar à noite como o Abel prefere, aliás, sempre falou sobre isso. Inclusive nos finais de semana. Não existe isso, não existe repetição e entrosamento de time. A gente acabou de falar, uma das melhores partidas do Palmeiras ontem foi com um time completamente diferente. Mas sabe por que a mensagem dele? Porque o Massa já alertou aqui algumas vezes de que várias datas FIFA, quando não tinha jogo, o Palmeiras voltava pior. Então esse foi diferente. Esse foi diferente. Foi diferente. Isso eu acho que O essa é a Massa falou notícia. várias vezes, volta pior, e dessa vez não voltou pior. E ele tem essa Essa é impressão. notícia boa pro Palmeiras. É claro, vamos combinar o seguinte, até a data FIFA o Palmeiras não estava jogando nada. E a gente discutia... É verdade, teve Até a data FIFA o Palmeiras não estava crescimento aí jogando rápido. nada, mas tinha somado ponto. Então a gente falava assim, se começar a jogar bem, essa poupança aqui, né, vai, mesmo tendo perdido confronto direto para o Atlético, para o Inter e tudo mais, Atlético Paranaense. Dessa vez foi isso que aconteceu. E é o curioso, né, Vessone, que volta a primeira boa partida do Palmeiras no campeonato contra o Vasco foi após a parada. Já desfalcado. Já com o elenco curto. Eu até falei, o Abel se vira melhor na escassez, se vira. É bom. E acho que algumas situações... eu fiquei prestando atenção quando ele falou dos meninos, ele só falava bem, só saía saliva da boca, ou lágrimas dos olhos, sobre o Estevão. Nem falava sobre o Hendrick, nem sobre o Luiz Guilherme com esse entusiasmo, com essa paixão. Né? Ele é apaixonado pelo Estevão. Nem com o lateral esquerdo, que é muito bom, nem pelo Naves, por ninguém. Não, Estevão. Não, eu tô falando do trio... o trio mais famoso. Trilhão. Trilhão. Bilhão. Sei lá, trilhão, bilhão. Show do bilhão. Dá a impressão, você não... eu tô louco, eu tô entrando na cabeça do Abel, eu fico louco. Ou ele tá entrando na minha cabeça, ao contrário. Quando ele fala, os meninos, os 3 gostavam de jogar do mesmo jeito, do mesmo lado. Agora os outros 2 já não estão aqui, então o Estevão... Então, assim, ele não está precisando lidar com isso. Trabalhar melhor na escassez é o seguinte, muitas vezes, assim, agora eu vou ter o Estevão onde eu quero que ele jogue, e aí é muito distante do que falar, é melhor o Hendrick ter saído, ou o time joga melhor sem o Hendrick. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Rapidinho, deixa eu só, para você continuar no seu raciocínio, porque o Caio, ele fala mais ou menos dizendo isso. Polemiquinha boa aqui. O coletivo do Palmeiras cresceu muito desde a saída do Hendrick. Ele atuava na mesma região que outros pilares, como o Veiga, por exemplo. Foi o que ele falou, discretamente, né, o Abel. Discretamente. Isso, o Massa vinha falando da questão Hendrick e Veiga há algum tempo. Tudo bem, eu acho que assim, o Palmeiras só foi campeão brasileiro ano passado porque tinha o Hendrick, certo? Eu acho que isso é consenso, né? Então, não pode ser um problema. Mas alguns jogadores, para o melhor aproveitamento do Hendrick, foram sacrificados, sobretudo o Veiga. Passou a jogar às vezes do lado esquerdo. E o Abel fala sutilmente. Então, assim, às vezes, quando o técnico é muito bom, quando você tem algumas opções versáteis da base, sem a pretensão de serem titulares absolutos, quando você tem o Rony no elenco, que não tem a pretensão de ser uma estrela, você acerta um time e consegue jogar melhor com menos do que com mais. E isso talvez seja uma exclusividade do Palmeiras, nem o Flamengo faz isso. O Flamengo está vencendo jogos de uma outra forma, se você pensar. Porque o Palmeiras foi quem melhor jogou essas 3 partidas pós-parada. E essa é uma boa notícia pra caramba, porque o Palmeiras voltava mal da parada. Isso eu não sei
qual que é o diagnóstico, se o Abel ia jogar xadrez ou tênis, se ele ficava tão bravo que... Mas, de fato, voltava muitas vezes mal. Os jogadores voltam mal da seleção, algumas vezes também. Agora o Palmeiras começou a jogar bem justamente na adversidade. A questão do Dudu, sinceramente, pro Abel não pega nada, cara. As questões extracampo do Palmeiras, elas não vão pro campo por causa do comando que o Palmeiras tem. Não vão. A minha frase do Dudu foi... O Dudu, a partir de agora, vai ser mais um pro Abel. Na verdade, assim, ele era mais um pro Abel. A partir de agora, ele vai ser mais um ainda. E ontem foi uma prova disso. Isso. Beleza, quando der, eu vou colocar ele. Terminou com 7 da base, ele não teve um pio, né? E ele não vai poder dar um pio também. Não, ele também não vai falar quero jogar. Ele não vai poder encher o saco. Mas a resposta dele sobre o Dudu foi boa na coletiva também. Não é ainda o momento. Perdeu noites, eles monitoram o sono. Então eu tô ficando maluco com esse cara. Não? Fico maluco esse negócio, porque é isso que tem que fazer. Não, perdeu 2 noites. O cara tem lá, dorme com o chip lá, vê quantas horas dormiu. O Marcinho falou, dormiu mal 2 noites. Imagine a cabeça dele com tudo o que aconteceu. Recebendo visita de todo mundo em casa. Vai com calma, ele vai entrar, ele vai jogar daqui a pouco, ele vai fazer gol, essa coisa vai passar. E é assim que as coisas... Porque na teoria era um jogo em casa, com o torcedor pela primeira vez. O fácil era colocar ele um pouco, seria o mais simples, é isso que eu disse. O ambiente no estádio estava de calmaria também. Ele não foi, ele Até foi muito... Ele foi abraçado e... Ele foi muito abraçado pelas crianças, né? As crianças, quando viram ele... Teve grito da torcida? Teve, mas eu esperava mais. Mais grito... Claro. É uma situação... A favor. A favor, entendeu? Talvez não, teve. Não, a torcida foi na mesma toada que está o Mas antes Abel. da confusão, o estádio inteiro gritando o Guerreiro. A torcida foi na toada da minha enquete lá. O que importa é o Palmeiras, se ele jogar, ok. Entendeu? Mas para ele foi um recado importante, tá vendo? O que você foram fez? vários recados importantes, inclusive o cumprimento dele na presidente Leila. A gente tem que ficar esperto a tudo. A gente não vê nada, tem que ficar esperto a tudo. Antes de ir para o jogo, a presidente do Palmeiras fica na porta do ônibus. Um pouco mais para dentro da academia. Os jogadores passam e cumprimentam ela. E ela fez questão de cumprimentar o Dudu. E o Dudu cumprimentou, olhou para ela. Pela imagem, a impressão que tem é que não falaram muita coisa. Se não falaram, acho que não falaram é nada. Né? Mas ficou claro. Falaram previamente, quer dizer? Não, na hora desse cumprimento. Entendi. Porque normalmente... Protocolar. Isso, foi protocolar. E acho que foi assim o jogo, a torcida. Arquibancada com ele também. Foi protocolar também com ele. E é o que o Arnaldo fala, né? Essas coisas, esse tipo de coisa é teflon, meu amigo, no Palmeiras, não vai colar. Vamos comparar... Crise não vai colar. Eu acho que são jogadores proporcionais de importância para os clubes, para as torcidas. Vamos comparar com o Gabigol no Flamengo, certo? Certo. Que passou uma circunstância, se não idêntica, com alguma semelhança. Tal. Vestir camisa. Vestiu camisa. Eu acho que hoje o Flamengo tem um comando técnico... E também blinda. Que blinda, mas é um comando técnico recém-chegado perto do Abel. Claro. Então, e o Flamengo é uma coisa que as coisas vazam, é muito mais aberto do que o Palmeiras. Eu acho até que o Flamengo conseguiu lidar com a situação do Gabigol. Eu também acho. Sendo o Flamengo como é, se você imaginar alguns anos passados, de uma forma... Mas são jogadores muito especiais que já foram mais especiais. E nesse momento, eles podem ajudar, mas ele não é que o Flamengo tem que dizer amém para tudo que o Gabigol faz e o Palmeiras dizer amém para tudo que o Dudu faz. Eles e quando a gente podem cita ajudar. A inocência das crianças, acho que ontem à noite representou bem isso. Porque o estádio tinha o entendimento de que, esse cara virou mais um e vamos embora, assim que o Palmeiras é o que vale. E as crianças lá abraçando e tal. As crianças para entrar no campo não tem muita noção, né? Pediu para ir embora, tal, 6 anos, 7 anos, 8 anos. Então foi engraçado isso, né? Parece ele o ídolo eterno das crianças, que não aconteceu nada, e o restante do estádio do tipo, cara, você sabe o que você fez, então... É parecido com o Gabigol, né? É que o Gabigol teve a torcida... apupou ele na volta, mas as crianças estavam lá com ele. O Gabigol teve 2 capítulos, né? O primeiro capítulo, o estádio todo recebe ele bem, é favorável e contra a direção.
Só que depois Aí depois ele pisa na bola de novo. Aí que teve uma volta. Verdade. Mas na primeira situação... Me chama muito a atenção a forma como o torcedor do Palmeiras entendeu a situação. Tá? Porque é óbvio que a idolatria vai voltar mais à flor da pele quando ele entrar, fizer um gol ou dois, resolver a história. Entendeu? Isso vai voltar porque assim é o futebol, né? Mas me parece que tem hoje, num dia em que ontem o Palmeiras, a oposição, lançou o nome do seu candidato à eleição, que é o advogado Savério Orlandi, foi diretor de futebol do Palmeiras, participou do conselho. Eu também. Já dei carona para ele várias vezes para ir no estádio. No tempo que estudávamos. Joga bem? Joga pra caramba. É mesmo? Mas eu sou canhoto, ele é destro, então sou mais eu. Mas ele joga pra caramba. Tá jogando. Mas, meu Deus. E aí, Âncora? Impressionante. Vamos lá, peraí. Eu já nem lembro o que eu estava falando mais. Então, é isso. Não, o lançamento da candidatura da oposição. Que teremos uma tese, uma eleição e não uma aclamação. Sim. É importante. É muito importante. Para o clube. É muito importante ter alguém, né? Mas a forma como ela se colocou naquele dia. Claro. Em coletiva do Abel botando panos quentes no que ela disse. Foi. Trouxe um ambiente favorável para o time. Gente, não é só dinheiro, não é só jogar bola. Tem um monte de coisa que está envolvido nisso. E lembrando se vocês forem assistir o vídeo publicado hoje, de um dia de treino de um jogador do Palmeiras, com o Hendrick, vocês vão ter um pouco a noção do que é. E lembrando que aquela entrevista dela, completamente sem noção, quando ela se coloca maior que o Palmeiras e tal, como se o Palmeiras tivesse nascido em 2014 com ela e tal, aquilo teve uma reação da oposição gigantesca. Ali eu acho que mostrou para ela, o clube é maior que você, hein, filha, dá uma segurada. Foi um movimento. Foi muito importante. Que proporciona uma candidatura de oposição. Exatamente. Mesmo que simbólico, com aquela entrevista lá. Essa entrevista aglutinou aqueles que... Porque o Palmeiras é assim, é todo clube, acho, né? Tem vários grupinhos. Tem momentos que tem mais força ou não. Agora, mas é importante que tenha uma voz da oposição, mesmo que não vai ganhar e tal, mas, né? O Geraldo Butti aqui fala, tia Leila, se não estiver assinado, não assine. O Estevão vale 100 milhões de euros. Não tem como, a gente já explicou isso aqui, né? O jogador com 16 anos só pode assinar um contrato por 2 anos, até 18. Com 17,5, ele pode ir para outro clube no final do contrato de graça. Então, tudo bem, você quer que ele fique, você tem que pagar, no mínimo, o que o clube propõe para ele de salário, fora a multa. Nesse caso, a explosão dele muito cedo até dá uma atrapalhada, por incrível que pareça, nesse termo de lei e tal. Não tem jeito, vai ficar 1 ano e acabou. E aqui, ó, o André Ferreira falou, Arnaldo mostrando aos poucos o quanto admira o Abel Ferreira. Sempre admirei. Arnaldo com saudade do Tele Santana, vendo o Abel seu sucessor. Viu? Calma, tem uma diferença de postura importante, mas eles têm muito em comum. E o Ronaldo fala... Em relação ao outro. Sim. Tática também, certo? Sim. É outro futebol, né? Outro futebol. E o Ronaldo aqui fala... Tá comigo, fala o que eu tenho falado, o que é óbvio, mas ninguém consegue, parece enxergar. Também acho que o campeão será Flamengo ou Palmeiras. Uma observação interessante. Se for o Flamengo, ele chega a 4 títulos na era dos pontos corridos e empata com o Corinthians e Palmeiras. Se for o Palmeiras, ele fica com 5 nessa era moderna. E olha, são quase 4 anos de trabalho do Abel. E ontem a TV chama o Rony e o Everton. Porque o Everton deu o chutão para o gol do Rony, entre aspas. Aí a TV e o Everton atravessou o campo e foi cumprimentar o Rony. Quer dizer, eles estão juntos há mais de 4 anos, o Rony e o Everton. Na entrevista, o Rony agradece o Everton, obrigado e tal, não sei o quê. O Everton falou, olha, a gente tem que agradecer o professor, porque hoje de manhã nós fizemos esse treino. E ele disse, o Bragantino marca adiantado. Você, o Everton, precisa ficar ligado na saída e Rony olhando para o goleiro, para que o goleiro possa te notar. Então, saiu o gol assim, né? Depois de um momento que o Bragantino, um erro, aí eu vou falar dos erros, né? O
O Mike bate um arremesso lateral para o meio campo, bola atravessada. O Zé Rafael chega de lado, não consegue o domínio, sai o gol do Bragantino. Entendeu? Também acontece, gente. Não é tudo, como diz o Arnaldo, só flores, mil maravilhas. O time também erra, o time também comete erros. Precisou se defender com 4 laterais. O torcedor do Palmeiras, uma parte, se mata quando o Abel fala isso. E ele explica na coletiva. Por que eu ponho 2 laterais? Não é a posição dele, é a característica do cara. O Vanderlan corre. O Mike, entrou o Garcia, corre. Se eu coloco o Estevão, característica do jogador, que quer a bola no pé, e o adversário está me atacando, eu perco profundidade, eu perco contra-ataque. Entendeu? Então é difícil. O torcedor, ele fica nessa. 4 laterais e contratou mais um, né? Que é o Giai. A gente está mostrando o gol agora, né? Eu adoro. O gol agora. Eu também. Obviamente, não tirando mérito nem da batida, nem do Rony, nada, nem do goleiro, nem do atacante. Mas com todo respeito, o Red Bull não pode tomar um gol de uma bola de tiro de meta. Não é um tiro de meta, ele estava com a mão nela, mas com todo respeito, numa Série A de Campeonato Brasileiro, não dá para tomar um gol assim, Não, com a defesa toda estabilizada lá. A dor e a delícia de ser Red Bull, cara. Não, exato. O Abel conhece, já enfrentou o Red Bull 1000 vezes. Ontem o Caixinha estava suspenso, né? Mas o Red Bull toma 2 gols do Atlético, a virada, Mineiro, no Bragança igual. Estica, o goleiro está no meio do campo, o zaga marca lá entre o goleiro e a zaga, o goleiro está fora do gol. Muito parecido, o gol do Paulinho, do Galo. Agora, esse negócio que o Massini falou, Vessone, né, que o Everton falou, não, temos que agradecer o professor, porque ele falou hoje de manhã e tal. Das vezes que eu conversei com jogadores de futebol, assim, eles sempre falam que o jogador ele ganha a confiança do treinador quando ele fala uma coisa e aquela coisa acontece. No jogo. No jogo. É exatamente isso, né? E você vê que é engraçado, né? Toda entrevista de alguém do Palmeiras sempre tem o Abel. O Rafael Veiga acabou de falar. Não, o Abel é assim, assado, blá, blá. Ontem cutucaram o Veiga. Falaram, vem cá, o Endrick no time você não estava jogando bem. Você teve que mudar de função várias vezes. A resposta do Veiga foi, é verdade, eu mudei de função, mas a responsabilidade é minha por não ter jogado bem. E o treinador do Palmeiras sabe o que faz. O Abel sabe o que faz. Então, cara, ganhar ou perder vai vir também, entendeu? O que eu quero dizer, né, Vessa, é que mais do que o cara ser legal, ser não sei o quê, com os jogadores, é isso aí. Se o jogador fala, o cara me falou um negócio no vestiário, entramos no campo, aconteceu exatamente aquilo. E é o que aconteceu, né? O Abel é muito, o tempo todo isso, né? Você vai pegando confiança nas suas atitudes, no seu jeito de ser no dia a dia, e aí vem o tal dos quase 4 anos juntos, né? Porque o jogador de futebol, um elenco, o jogador começa a olhar pro treinador e fala, esse daí, ó, é imexível, ele não cai, aconteça o que acontecer, a culpa vai ser nossa também. Então o jogador, o São Paulo viveu muito recentemente, começava a trocar de técnico e o elenco falava, o elenco tá feliz, hein, saiu mais um, e saiu mais um, e saiu mais um, e aquilo você entra numa bola de neve. No caso do Palmeiras é invertido, o cara que chega lá e fala assim, esse treinador não vai sair jamais daqui, ou a gente corre, ou a gente faz, cumpre função, as coisas vão sobrar pra gente. E aí você entra numa espiral muito positiva. O que mais me chamou a atenção no Palmeiras ontem era uma crítica do Arnaldo que não aconteceu, que é jogar bem o primeiro tempo. Claramente, ontem foi um primeiro tempo de excelência, excelência. E não vinha acontecendo isso. Eu achei nesses 3 jogos esse fator diferente. É muito interessante quando o Abel fala que até por conta do desgaste maior do Palmeiras entre um jogo e outro, e o Bragantino estar mais descansado, ele precisava começar bem o jogo, senão ele ia perder no segundo tempo. Então são esses detalhes, né? Essa situação. Se ele não começa, e depois, quando ele consegue a vantagem no gol do Ender, que eu vou segurar com 4 laterais e dane-se. Eu tenho que ganhar, eu garanti os 3 pontos, 2-1. Não vai entrar o Dudu, vai entrar o Garcia. Dane-se, né? O que a arquibancada tá imaginando, sei lá. Como ele disse lá, é muito difícil isso, Arnaldo, no futebol. Sim. Porque ele disse lá em Minas, ele falou o seguinte, quando conversou com o Dudu, que o Dudu falou para ele, mas eu vou ficar ali no banco, a torcida vai ficar gritando meu nome. Eu falei, isso aí é comigo, eu não faço time pra torcida. E ponto.
Exato. E aí quando você tem as costas largas, como ele tem, terminar o jogo sem o Dudu e com 200 laterais zagueiro, a torcida vai falar, cara, esse cara tem um plano aí, tá tudo bem. O perigo... É muito mais fácil do que um cara que tá chegando num clube agora fazer isso. Porém, existe o perigo. Quer dizer, desse tamanho, às vezes o cara não percebe o erro. E precisa estar ligado. Entendeu? Porque não é assim, não. Sim, eu acho Entendeu? que ele teve muita dificuldade nos primeiros meses. Porque ele também é muito novo. Né? E demorou para achar o time, cara. Demorou para achar o jeito de jogar. O jogo contra o Criciúma, falei na minha live Raiz, não lembro se falei aqui, lembrou o jogo contra o Curitiba, então, lembra? No ano passado. É isso, já dá pra gente identificar. O Curitiba ganhou com os 3 zagueiros, 2 gols de cabeça, e o Criciúma ganhou na última bola, e às vezes é ali que a mola propulsora pra dar uma... E aqui, só que... Então tá aí, pessoal, foi o vídeo do canal Band Esportes, todos os créditos, direitos autorais e agradecimentos. Estarei deixando o link na descrição desse vídeo. Neste domingo teremos Palmeiras e Bragantino. Gostou do vídeo? Deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Futebol Total Oficial.